Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 1 a 11. Vamos ler de maneira alternada este texto. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Para que no tempo desta da carne, já não mais acordo com os homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para esse fim foi o evangelho pregado, também a morte, para que mesmo julgado a carne, segundo nós homens, vivam o Espírito segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e a bem das vossas orações. Porém, ele amortece para vós outros, porque o amor ao outro é multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servindo-vos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons presenteiros da conforme graça. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, a Tua palavra acaba de ser lida, mas quem vai aplicar ao nosso coração a mensagem é o Teu Espírito Santo. Por isso, ó Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim e dos meus irmãos, e ajuda-nos na compreensão da mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Fala conosco, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem-vos assentar, queridos. Preste atenção, meu amado irmão. O que você vai ser quando crescer? É o que muitas vezes nos perguntam ou nos perguntavam quando éramos pequenos. O que você pretende ser na vida? O que você vai ser? Qual a profissão que você vai escolher? Médico, dentista, advogado, engenheiro, piloto, professor? O que você vai ser quando crescer? Qual era a resposta que você dava, geralmente? Se eu perguntar a uma criança hoje aqui, o que você quer ser quando crescer ou vai ser? Qual é a resposta que você tem? Preste atenção. Mais do que isso, do que uma resposta direta, é um questionamento que nós temos que fazer, nós agora adultos. Você seria, ou você é aquilo que você disse que seria quando pequeno? Você de fato chegou a este fim? Olha, eu quero ser médico. Mas de repente, quando você cresceu, Deus te levou para a engenharia. Olha, eu quero ser engenheiro, mas Deus te levou para a advocacia. Por quê? Porque, de fato, o que pensamos e tensionamos fazer na nossa vida nem sempre ocorre. Nós, seres humanos. Mas agora pense assim comigo. Quando Jesus Cristo veio morar na sua vida,
quando você foi atingido pela graça de Deus e teve o privilégio de ter Jesus no seu coração, algo sobrenatural aconteceu na sua vida. Um novo nascimento. Você nasceu de novo. Você passou a ser uma nova criatura. Agora, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Agora eu sou uma nova criatura. Agora eu sou filho de Deus. A partir daí, começou, de fato, na sua vida, um processo de crescimento espiritual desta nova vida, que ainda não se completou. Então, na medida que você tem crescido no Senhor, crescido espiritualmente, o que você deseja ser ou fazer para Ele? Ou não tem feito? Uma vida que glorifica a Deus. É o nosso tema nesta manhã, segundo o texto de 1 Pedro 4, de 1 a 11. Uma vida que glorifica a Deus. Eu queria pensar com os irmãos um pouquinho nesta manhã, como tem sido o nosso caminhar nesta vida, como cristãos, renovados pela misericórdia e pela graça do Senhor Jesus, como temos glorificado a Deus em nossa vida. A mensagem de hoje busca contribuir para um coração mais focado na vontade de Deus. Coração focado na vontade de Deus. Preste atenção nisso. Observe o que diz o texto no verso 2. Para que no tempo que vos resta na carne, nesta vida, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Ou seja, a vida do presente está entre o passado e o futuro. Como se viveu, como se vive e como se viverá, são destacados aqui nesse texto pelo apóstolo Pedro. Preste atenção nisso. Olha que Pedro fala como é ou como era a nossa vida antes de termos Cristo no nosso coração. Antes de sermos considerados filhos de Deus. A vida no passado, como se viveu em primeiro lugar, sem Cristo. Dos versos 3 ao verso 5, Pedro descreve como é uma vida daquele que não tem a Cristo. Observe, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo exercício de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Um coração de quem não anda com Deus é um coração dominado pelas paixões pecaminosas e desenfreadas. Paixões pecaminosas e desenfreadas. Um modo de viver de pagão, em cegueira espiritual. Dominados por uma paixão doentia, como descreve o verso 3, e também no capítulo 1, no verso 14, ele diz assim: como filhos da desobediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. E também no capítulo 2, verso 11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. É assim que vive
o ser humano sem Cristo. Vive na libertinagem, vive na sensualidade, no excesso principalmente da natureza sexual, abusando desta área, vive nas bebedeiras, vive nas orgias e farras, nas festas onde os participantes se dão a excessos de comidas e bebidas e outros usos indevidos. Nós vivemos hoje numa sociedade assim, ou não? Os nossos jovens hoje abusam de maneira alta nestas situações. Os hospitais aqui em São Paulo hoje já criaram até um departamento para tratar do vício, não só da droga e do álcool, mas pasmem, o HC, esses dias eu vi uma reportagem sobre o HC, onde no setor de tratamento de viciados, e quando a gente fala viciados, a gente vem logo na nossa mente o quê? Droga, álcool, cigarro, bebida, não é isso? Querido, os jovens hoje estão sendo tratados lá por vícios de jogos, por vícios do mau uso do celular. Tem jovens e adolescentes lá sendo acompanhados e tratados com isso. Nós vivemos dias difíceis de muita libertinagem, não liberdade, libertinagem. E o texto está nos orientando, nos alertando aqui, para que tomemos cuidado com isso. Vivíamos na idolatria repugnante, no culto a ídolos. É assim que vive o coração sem Cristo. Nós éramos, ou deveríamos ser pelo menos, antes de termos uma vida com Cristo, nós éramos focados na futilidade, no egoísmo e no orgulho, na independência dos prazeres e na idolatria vã. Assim é o coração daquele que está longe de Cristo. Pedro está apresentando aqui um modelo para que nós sejamos alertados e avisados que, como novas criaturas, como filhos de Deus, não podemos mais viver assim. Ou podemos? Não devemos mais viver assim. Ou vivemos? Mas, em segundo lugar, Pedro vai trabalhar também, não só a ideia de como era o coração daquele que não tem a Cristo, mas ele vai falar de uma vida futura. Uma vida no futuro, em segundo lugar, é também a vida no presente, como se vive e viverá com Cristo. Como você tem, eu e você temos vivido com Cristo hoje. Um coração diferente do coração daquele que está distante de Deus, que é dominado pelas paixões pecaminosas e desenfreadas. O coração do cristão deve ser um coração unido ao coração de Deus. Olha que interessante que ele fala sobre isso neste texto que lemos, a partir do verso 7, ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, e a bem das vossas orações. Uma vida de critério, uma vida de atenção. É assim que deve ser a vida do cristão no mundo de hoje. Atento a todas as coisas e criterioso naquilo que vai falar, agir, pensar, vai desenvolver. Uma vida rompida com o pecado. É assim que tem que ser a vida do cristão. Verso 1 e 2 diz isso: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Uma vida dedicada à oração, dependência de Deus, como li no verso 7. Uma vida de amor sincero e intenso uns pelos outros. O verso 8, Pedro descreve: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque
o amor cobre a multidão de pecados. Amor intenso. Amar intensamente. Isso é coisa de jovem, né? É coisa de adolescente. É coisa de quem se entrega de corpo e alma para aquela paixão desenfreada. Eu me lembro disso ainda com 60 anos de idade, eu consigo me lembrar disso, dos meus 18, 17 anos. Quando eu buscava uma paixão, quando eu buscava alguém que pudesse me completar, quando eu buscava alguém com quem eu pudesse dividir a minha vida. Esse era o nosso pensamento naquela época. Alguém que vivesse do meu lado o resto da minha vida e que iria dividir o seu amor, a sua vida comigo, e nós viveríamos e lutaríamos para vencer todas as coisas, a paixão desenfreada. Mas aqui ele não está falando de paixão desenfreada, não, ele está falando de amor intenso. Amor intenso é uma relação séria e duradoura. É reconhecer que, de fato, eu tenho um compromisso com quem eu estou amando e com quem me ama. E esse compromisso Deus fez conosco, esse pacto, essa aliança, Ele fez conosco, através de Cristo Jesus na cruz. E como nós somos tão flexíveis, né? Seres humanos, vivemos rompendo esta aliança a todo instante. Mas Deus tem misericórdia de nós. E Ele nos anima, através desta palavra, a viver uma vida de hospitalidade mútua, sem reclamação. Olha o que diz o verso 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmurar. Recebam a todos. Abram os braços a todos. Sexta-feira eu estava no JMC falando aos formandos da turma da noite. E eu os desafiei, falando um pouco do tratamento, do trabalho que nós fazemos na rua. Eu os desafiei a incluírem no seu currículo pastoral, desenvolverem o amor mútuo, uns para com os outros, independente da situação da pessoa. Ela precisa de Jesus. E eu sou o escolhido de Deus para abraçá-la e mostrar esse amor a Ele. Independente da situação, da posição social dele, desta pessoa, ele precisa de Jesus. Nós temos que focar nessa situação. É pobre, é rico, cheira bem, cheira mal, está mal vestido, está bem vestido, não importa, querido, é uma pessoa, é um ser humano que precisa ser alcançado pela graça de Deus. E eu e você, transformados pela graça de Jesus, informando a todos que somos agora filhos de Deus, precisamos desenvolver na prática o que a Bíblia nos ensina. Uma vida de serviço ao irmão, conforme o dom recebido, conforme o verso 10 descreve, servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Servir com o seu dom. O que você tem feito com o seu dom? Aliás, você sabe qual é o seu dom? Você sabe qual é o dom que Deus te deu para servi-lo? Se não sabe, passou da hora de procurar saber, querido. Aqui é um quartel. Aqui é a sede do grande general. E o grande general nos chama às vezes e nos dá ordens. Vai engraxar a botina. Vai limpar a sua arma. Vai dar jeito no seu uniforme. E você tem que cumprir, porque se você não cumprir, você vai pagar penas. Eu estou fazendo uma alusão aqui ao quartel. Eu nunca servi o exército. Eu nunca servi, mas eu tenho amigos que serviram que falavam como é o sistema rigoroso. Por quê? A disciplina, tanta disciplina, para que você aprenda a valorizar o que é bom, o que é útil, diante da vida que temos.
Com Deus não é diferente, querido. É claro que Deus não age como um general humano. Ele age com amor, com misericórdia. Ele te chama e fala, queridinho. Eu te dei a oportunidade essa semana de distribuir folhetos, né, irmã Lenira? Irmã Lenira é nossa distribuidora oficial de folhetos aí no bairro, não é? Eu te dei a oportunidade de falar com uma pessoa lá no seu emprego, na sua escola, e você não aproveitou esta oportunidade. Querido, uma vida de serviço. Devemos falar como quem transmite de fato a palavra de Deus. Devemos servir como quem tem a força que Deus nos dá, que provê a nós. Nós temos que ser reconhecidos no mundo, não pelo que somos, mas por quem nos guia, que é Cristo Jesus. Nós temos que ser olhados e vistos, Jesus está em você. O amor de Deus está em você, a misericórdia de Deus está em você, a palavra de Deus está em você. Como vivemos hoje e como viveremos no futuro? Viveremos e vivemos como cristãos, e se somos cristãos, precisamos colocar isso em prática. Mas Pedro vai um pouquinho mais além, ele diz que na vida cristã, regida pela vontade de Deus, há plenitude de alegria. É uma vida focada na realização e na vontade de Deus. E ele fala isso a partir do verso 11, ele diz, em todas as coisas, o cristão glorifica e honra a Deus mediante Jesus Cristo. E isso que ele diz aqui no versículo 11, significa duas coisas. Que a obra de Cristo, que sofreu corporalmente, conforme ele diz no verso 1, resulta em salvação e plenitude na vida do cristão, na vida do crente. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. É assim que o cristão deve viver e deve se apresentar ao mundo. Mostrando a obra de Cristo, mostrando que mediante Cristo Deus é glorificado. Mediante a obra dele, Deus é glorificado. Assim a Cristo seja a glória e o poder para todo o sempre. Assim, querido, uma vida que glorifica a Deus é focada na atitude de glorificar a Trindade, o Deus Trino, aquele que criou, salvou e anima o nosso coração a viver na presença dele até que Cristo volte. No processo, então, de crescimento espiritual, de desenvolvimento da nossa vida, como está a sua vida hoje? E como será daqui para frente? Em que nível espiritual você se encontra? Você ainda está lá tomando leitinho na mamadeira? Dependendo daquele alimento que é importante inicialmente na vida do cristão, mas nós não podemos ficar a vida toda só no leitinho, querido. Nós não podemos ficar dependendo só de um alimento que vai trazer sustância para uma vida inicial. A nossa vida, ela continua. Você vai crescer, você vai se desenvolver. Imagina um adulto tomando leitinho, só leitinho, todo dia. Tomando leite. É assim que você está ainda hoje? Ou já caminha e busca alimentos sólidos? Você já consegue desenvolver-se, andar, buscar na palavra de Deus alimento que sustenta a tua vida? Ou, de repente, você nem está nessa fase do leite ainda? Você já parou para pensar nisso? Como estamos desenvolvendo a nossa vida com Deus neste mundo?
Infelizmente, o que temos visto são pessoas glorificando a si mesmas, através do seu trabalho, do seu dinheiro, da sua posição social, dos seus desejos egoístas. Esses, muitas vezes, estão no leitinho ou nem chegaram nele ainda. Eu estava lendo o pessoal inventa de tudo, né? Eu estava lendo uma reportagem ontem. Nós conhecemos um termo que tem sido muito usado na atualidade, de pessoas que não querem ter comunhão e responsabilidade com Deus na igreja, e são chamados de desigrejados. Já ouviu esse termo? Agora tem um novo termo também para aqueles que estão dentro da igreja, que estão vivendo na igreja, os igrejados. Igrejados. Eu falei, não é possível um negócio desse. E eu comecei a ler o texto, e aquilo me indignou, porque mostrou que muitas vezes nós temos pessoas dentro da comunidade que estão mais intencionadas em igrejar-se do que em ter comunhão com Deus. O termo, ele trabalha a ideia de que pessoas, assim como pessoas desigrejadas, não querem ter responsabilidade com a comunidade e acham que podem viver uma vida de comunhão com Deus sem estar em comunhão com o corpo de Cristo. Os cristãos dentro da igreja muitas vezes também agem assim. Estão aqui, mas não querem ter responsabilidade, não querem assumir compromisso com Deus, não se desenvolvem espiritualmente. É a mesma coisa. Para mim não mudou nada. Mas, infelizmente, a realidade das duas posições, elas existem e têm existido. Infelizmente, temos encontrado pessoas assim dentro da comunidade, muitas vezes, que estão dentro da igreja cumprindo dogmas, cumprindo normas. Fui à igreja às 8h30, não preciso ir mais no domingo. Querido, vir à igreja é resultado de uma vida com Deus durante a semana. Se você não buscou a Deus, se você não orou, se você não andou com Deus, se você não permitiu que Ele atue na tua vida durante a semana, o que você vem fazer aqui na igreja, no domingo? Mas eu venho porque meu pai manda, porque minha mãe manda, porque minha esposa quer, porque meu marido, se não vir, ele briga comigo. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, olha o que Pedro está dizendo aqui. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Cristo Jesus. Eu e você, queridos, não somos nada sem Deus. Não podemos dar um passo correto, falar uma palavra correta, agir e ter um pensamento correto, se não tivermos a graça de Deus sobre nós. Então pare de se orgulhar do seu orgulho. Pare de se orgulhar de você mesmo. Você não vale nada, nem eu. Nós não valemos nada. O que nós merecíamos era o inferno. O que nós merecemos, de fato, é o inferno. Viva para glorificar a Deus. Tenha bem claro na sua mente esta perspectiva de como você era e como você é agora e como você deve viver na presença de Deus, buscando a sua presença. Tenha uma vida que glorifique a Deus, que exalte o seu nome e que Deus te abençoe e te permita
desempenhar uma vida que o glorifique, que o honre. O mundo está precisando disso, igreja do Senhor, irmãos amados. O mundo está precisando ver o Senhor, a glória dEle, a misericórdia dEle. E eu e você fomos chamados para mostrar isso ao mundo. Eu sempre vou encerrar a minha palavra com este exemplo. Nos trabalhos que a gente atende, nos serviços da EB, nas rodas que eu faço com os funcionários, eu sempre digo para eles assim: você não está aqui porque você foi contratado pela tua competência profissional. É claro que você tem competência profissional para estar aqui. É claro que você foi selecionado, mas você não está aqui para mostrar isso a eles, a estes queridos pequeninos. Você não está aqui para ganhar o teu pãozinho, o teu leite e levar para casa. Você está aqui para servir a Deus. Servir o outro é um ministério. É um ministério que Deus deu à igreja, querido. Servir o próximo com amor, como ele diz aqui no verso 8, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. A igreja do Senhor está no mundo para servi-lo. E o motivo de Jesus não ter voltado ainda é porque a igreja precisa ainda servir a Jesus muito. Há muitas vidas para serem alcançadas. Faça o seu serviço e que Deus tenha misericórdia de nós nesta manhã e nos dê uma vida que o glorifique e que o exalte. Amém? Vamos orar, baixe sua cabeça. Pai do céu, Pai querido, que desafio imenso o Senhor nos dá nesta manhã. Que desafio num dia tão complexo que é o dia de hoje, onde exerceremos o nosso direito de cidadão, mostrando ao mundo que mais do que eleger um governador, alguém, uma autoridade, um prefeito, um vereador, nós estamos sendo conduzidos pela tua mão para o que será melhor para esta cidade. Que o Senhor nos dê, Pai, responsabilidade nesta manhã para mostrarmos ao mundo, inclusive com o nosso voto de cidadão, que o Senhor está conosco, que o Senhor deve ser exaltado, que a tua graça e a tua misericórdia têm nos alcançado e vai continuar alcançando vidas neste mundo. Abençoa a tua igreja nesta manhã, que se reúne para ouvir a tua voz, para te adorar, para ser grato a ti e para relembrar o motivo de tudo isso, para relembrar o motivo desta nova vida que o Senhor nos trouxe por meio da morte e sacrifício na cruz e ressurreição do nosso amado Mestre Jesus. Tem misericórdia de nós, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te pedimos, tem misericórdia de nós e continua nos dando a graça de te servir e de glorificar o teu nome com a nossa vida. Em nome do nosso Senhor Jesus oramos. Amém. Deus os abençoe.